Quantos são os números naturais de 257 a 265? Quando eu vou contar de 257 a 265, eu estou contando todos os números naturais que começam no 257 e vão até o 265. Dá para escrever todos aqui, né? Ele está perguntando quantos. Eu não precisaria responder quais, certo? Olha, se fosse uma quantidade muito grande de números, muitos alunos responderiam da seguinte maneira. Iriam subtrair um do outro 265 menos 257 dá 8 e daria como resposta 8 números. Será que está certo esse raciocínio? Vamos ver. Vamos construir todos os números. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Você está vendo que é um erro muito comum nesse tipo de questão? São 8 números? Não, são 9. Mas por que deu errado? Porque quando você quer contar quantos números existem, ele contou 8. Se você for olhar, é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que ele não está contando o próprio número 257. Então, na verdade, o raciocínio aqui é você subtrair e somar mais um número, que é exatamente o primeiro que ficou de fora, que ele não foi subtraído. Tá certo? Então, a resposta certa é 9 números. Agora, se eu pergunto entre 5.498 e 6.011, eu estou deixando de fora os 5.498 e estou deixando de fora os 6.011. Porque eu quero apenas o que está entre. Eu quero só o que está aqui no meio deles. Ó. É só esse azulzinho aqui que me interessa. Ou seja, depois do 98, tem o 99. Depois tem o 5.500. E aí vai continuar. Certo? Eu preciso escrever todos eles. Vamos usar a experiência do exercício anterior. Se eu fosse... Vamos calcular quantos são de 5.498 a 6.011. Se eu fosse calcular de 5.498 até os 6.011. 6.009, 6.010, 6.011. A gente viu no exercício anterior que dá para fazer. Se você subtrair os dois números, você subtrair 6.011, tirar 5.498, você soma uma unidade, que você vai somar o primeiro número, você vai saber quantos tem. Então, de 5.498 a 6.011, vamos ver. 6.011, tiro 5.498. Quando eu subtrair, tiro daqui 11, sobrou 3. Tira daqui, ficou 5, 10, 9, 10. Ficou 1, 5 e 0. De 5.498 até 6.011 tem 513 números. Só que eu quero o que está entre. Então eu tenho que tirar o 6.011 e tirar o 5.498. Ou seja, eu vou ter 513 menos 2, 511 números. Essa é a resposta correta. Tudo bem? Exercício 14. Qual o maior número de 3 algarismos? O maior número de 3 algarismos, nós sabemos que é 999. Esse é o maior número possível. Porque você está pegando o maior algarismo para cada casa.
Qual o maior número de 3 algarismos distintos? Ou seja, se os 3 algarismos são diferentes. A gente sabe que o valor posicional, a posição mais forte aí que o número pode ter, é o da centena, se eu estou olhando o número de 3 casas. Então eu vou pegar o maior número possível e colocar na casa mais forte possível, que é o 9. Na segunda casa eu quero distinto, gente, é o mesmo que diferentes. Na segunda casa eu não posso mais usar o 9, então eu vou usar o segundo maior algarismo, que é o 8. E na terceira, o 7. Tudo bem? Qual o maior número par formado por 3 algarismos? Bom, números pares, ele tem que terminar, para o número ser par, a última casa, a casa das unidades, tem que ser par. As outras não importam. Nota que ele não falou que os algarismos têm que ser distintos, só falou que tem que ser par. E eu quero o maior possível, tá? Vou colocar aqui um 8. Tudo bem? Que eu quero o maior possível, né? Nas outras casas não importa, qualquer algarismo que eu puser na outra casa, ele continua sendo um número par. Como eu quero o maior possível, eu vou colocar o 998. Realmente, né? Ó, se o maior número é o 999 e ele é ímpar, o número que vem antes dele é o segundo maior número, é o 998, que é o maior número par. Agora olha a próxima pergunta. Qual o maior número par formado por 3 algarismos distintos? Opa, então vamos pensar bem aqui. O maior número possível eu coloco na casa mais forte, que é o 9. A segunda casa mais forte é a dezena, então vamos colocar o 8. E na última casa tem que ser um número par, porque eu quero que o número seja par. Então eu vou colocar o 6, que é o maior número par que sobrou. Tudo bem? Letra D. Qual o maior número formado por 3 algarismos pares? Agora eu quero que os 3 algarismos sejam pares. Eu só posso usar 0, 2, 4, 6, 8. Somente algarismos pares. Olha, ele é formado por 3 algarismos pares. A casa mais forte é a dezena, então eu vou pegar o maior possível e colocar na dezena, para que esse número seja o maior possível. Então eu vou colocar o 8. Na segunda casa mais forte eu coloco o segundo número mais forte, que é o 6. E depois o 4. Mas isso aqui, esse número, seria se fossem diferentes. Certo? Que é o que ele colocou na letra E. 3 algarismos pares distintos, seria 864. Então, na verdade, aqui, distinto seria esse. Como ele só quer que sejam pares, eu vou pegar o maior número par possível, que é o 8, e vou colocar aqui, 888. Essa é a resposta. Perfeito? E acabamos fazendo a letra E. Né? E o último, exercício 15, é um exercício bem estilo Olimpíada, bem bonitinho. Ó. O número é denominado ascendente quando cada algarismo que o forma é maior que aquele que está à sua esquerda. Por exemplo, 3.479 é ascendente, porque se você for olhar o número, olha, o 9 ele é maior que o anterior, o 7 é maior que o anterior e o 4 é maior que o anterior. Ou seja, imagina que você está escrevendo esse número, você escreveu 3. Você sabe que o próximo tem que ser maior que 3. Por exemplo, 4. O próximo tem que ser maior que 4. 5, 6, 7. Ok, o 7. E o próximo depois do 7 tem que ser maior que 7. Pode ser 8 ou 9. E aí ele deu esse exemplo para mim. Por que o 296 não é? Olha. Quem vem depois do 2 tem que ser maior que o 2, o 9. Beleza. Tem número maior que 9? Algarismo maior que 9? Não. O 6 não é maior que 9. Então, esse não é ascendente. Tá claro? Então, isso aqui é para nós pensarmos um pouco. Né? Quais os números ascendentes entre 500 e 600? Ou seja, tem lá centena, dezena, unidade. Eu quero os números que a unidade seja 5. Porque não vai chegar a 6, né? Quais são os números de 500 até 600?
Ou seja, 500, 501, 502, até chegar no 599. Porque eu quero aqueles que são ascendentes. Tá ok? Tudo bem? Beleza. Bom, o próximo tem que ser maior que o 5. Então pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Vamos supor. Agora vamos pensar. 5, 6. O próximo tem que ser 7. Ou tem que ser 8, ou pode ser 9. Pronto, todos começando com 5 e 6. 5 e 7. Quais são os algarismos maiores que 7? 8 ou 9. Então 5, 7, 8. 5, 7, 9. Maiores que 8? Só tem um 9. Maior que 9 tem? Não, então não dá para fazer esse número ascendente. Então, quais são os números ascendentes? 567, 568, 569, 578, 579, 589. São esses caras aqui. E a última, qual o menor número ascendente de 4 algarismos? Então, peraí, se tem 4 algarismos, eu quero o menor possível. Então, a casa das unidades de milhar tem que ser o menor algarismo possível. Como não pode ser 0, eu vou colocar 1, porque eu quero que seja o menor possível. Se eu quisesse o maior possível, eu colocaria 9, começaria com 9. Só que ele é ascendente. Você sabe que quanto maior a ordem, que é centena, dezena, unidade, quanto maior for a ordem e maior for o algarismo, ele vai valer mais, o número vale mais, né? Só que o que eu quero aqui é que o número seja o menor possível. Então vamos pegar os algarismos menores e colocar aqui. Tudo bem? Para que ele seja ascendente, o próximo é 2, depois o 3, depois o 4. Esse é o menor número possível. Ok? Com isso a gente termina a resolução da lista, gente. E anote as suas dúvidas, que na próxima aula nós tiramos, ok? Até lá!